Aí, galera, obrigado por ter vindo, todo mundo veio mesmo. Mãe, tá me vendo, tá bom aí? Marlene, menina, não imaginava que você fosse aparecer, tá aí também. Bom, é o seguinte, eu tô aqui pra contar que quando eu era criança, eu adorava ir ao circo, eu adorava palhaço. Adorava palhaço. Aí eu fui crescendo e decidi que eu queria também fazer rir. Ah, ser comediante, sabe aquela coisa... Oi! Aquele grito interior, aquela coisa que explode... Aí foi, né? Aí chegou na adolescência, né? Pedi dinheiro pra minha mãe. Vai trabalhar, vagabundo, palhaço! Aí eu fui, né? Fui trabalhar naquela lanchonete que tem o palhaço. Liguei, coisa... Sabe aquela... Dois hambúrgueres da basquete, aí a coisa mudou. Não, eu passei a ter medo de palhaço. Não, verdadeiro pavor, pânico de palhaço. Sabe por quê? Como eu era adolescente, eles me pagavam menos que um salário mínimo. Pode? Era assim, ó, eu ia, me trocava e eles me mandavam voltar sem pagar o dia, graças à jornada móvel variável. Era escravidão contemporânea, mas com direito de ir e vir. Ah, e no mesmo dia eu lavava banheiro e depois ia fazer seu hambúrguer. E aquele palhaço fazia as regras, e a gente sofria. Mas graças a Deus, tinha alguém de olho em tudo isso. Desde 1995, o Sintoresp vem acompanhando, denunciando e lutando pelos direitos dos trabalhadores. Um exemplo disso é este vídeo, Jornada Criminosa, de 2011. Eu sabia que era pouco quando entrei, mas não sabia que seria tão pouco. Pratica essa jornada móvel imoral, né? Escravidão, em pleno século XXI. É uma vergonha para um país como o Brasil termos focos de trabalho escravo, verdadeiramente isso. Como sindicato, nós estamos denunciando para o mundo inteiro. Como resultado das denúncias, surgiu o cardápio de escândalos com a mobilização da sociedade contra o problema. Eu assisti o vídeo do Sintoresp, fiquei realmente chocado com aquilo que eu vi. Os testemunhos dados são contundentes e por isso fiz questão de que se ouça também a visão do McDonald's sobre esse tema. E a gente acredita que a gente possa ter cometido um ou outro deslize. Vamos dizer não! Não à exploração! Não! Os direitos do trabalhador estão impressos na Constituição brasileira. E o Sintoresp, há mais de 80 anos, surgiu para garantir que todos os seus direitos sejam respeitados e para conquistar novos direitos e para assistir aos trabalhadores, seja em assembleias nas empresas, seja em processos na Justiça do Trabalho. E é assim que o Sintoresp trabalha desde o início. Os progressos do sindicato não pararam. Não é à toa que atualmente é o maior sindicato da América Latina no segmento de serviços em hotéis e restaurantes. A filosofia do Sintoresp é a de incentivar o diálogo social em questões que digam respeito aos impactos que se sentem no mundo do trabalho. Dessa forma, o sindicato trabalha como um construtor social, seja para defender os trabalhadores por meio da justiça, proporcionar áreas médicas e de diagnóstico capacitados, requalificação e lazer para o trabalhador e sua família. Há 3 anos, o Sintoresp criou o Disque Denúncia Trabalho Escravo, Exploração Sexual e Trabalho Infantil, que recebe denúncias de todo o país. Por seu trabalho atuante, o sindicato se tornou membro integrante da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo de São Paulo. Um assunto tão relevante que no seu primeiro discurso, num dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, o Papa Francisco chamou a atenção do mundo ao alertar para os abusos sofridos por trabalhadores tratados como escravos. Penso a quanti e non solo giovani sono disoccupati. Molte volte a causa di una concezione economicista della società che cerca il profitto egoista al di fuori dei parametri della giustizia sociale. Quante persone in tutto il mondo
sono vittime di questo tipo di schiavitù, in cui è la persona che serve al lavoro, mentre deve essere il lavoro ad offrire un servizio alle persone perché abbiano dignità. E pensar que alguns desses crimes acontecem com a conivência de quem deveria defender os direitos dos trabalhadores. É isso mesmo. Os criminosos chegam a criar sindicatos só para ficar fingindo que não tem nada demais acontecendo. Nossa equipe veio até Fortaleza, capital do Ceará, conversar com um dos maiores especialistas no assunto. O procurador Francisco Gerson Marques de Lima foi enfático ao falar do papel do Poder Judiciário e dos próprios sindicatos, quando o assunto é defender o trabalhador. Nós temos hoje no Brasil mais de 16 mil entidades sindicais. Dessas 16 mil de trabalhadores, são 11 mil e alguma coisa só de trabalhadores. Aí entram os sindicatos, federações, confederações de trabalhadores, centrais sindicais, e é natural que nesse contexto existam algumas entidades sindicais que realmente não sejam representativas nem representem os interesses dos trabalhadores. Às vezes são entidades criadas por força de um interesse patronal, às vezes até financiado, custeado inicialmente pelos patrões, para facilitar na época da negociação coletiva, e às vezes também são grupos que não têm o compromisso com o movimento sindical em si e acabam surgindo no meio sindical. Agora, quem deve fiscalizar inicialmente essas entidades sindicais e separar o joio do trigo, inicialmente é o próprio movimento sindical. E o movimento sindical precisa evoluir para fazer essa autocrítica e em seguida fazer a sua limpeza interna, porque senão o poder público vai fazer esse papel como defensor da legislação, defensor da legalidade. Mas que palhaçada, hein? Sindicato criado não para lutar pelos trabalhadores, mas para defender os interesses das grandes empresas. Quer ver um exemplo? O Sindifest surgiu em 1996 na cidade de São Paulo com um único objetivo: defender os interesses do McDonald's de reduzir os custos com salários, de empregar menores de idade e submetê-los a trabalho escravo moderno. E por isso o Sindifest passou a ser conhecido como MEC Sindicato. E o desrespeito às leis começou já na formação do MEC Sindicato. Vários membros da diretoria empossada em São Paulo não pertenciam à categoria. Tinha até bancário. Além disso, de forma estranha, para não dizer suspeita, o MEC Sindicato obteve em apenas 19 dias o registro sindical perante o Ministério do Trabalho. E tem mais. Em razão da espantosa evolução patrimonial dos criadores do Sindifest, o Tribunal de Contas da União resolveu investigar o imposto sindical recebido pelo MEC Sindicato. Tudo isso deixa claro que a estratégia do McDonald's, a Arcos Dourados, foi a de criar um sindicato de laboratório para atender às suas necessidades e aumentar seus lucros, prejudicando os direitos trabalhistas de todos os seus empregados. E quem trabalha ou algum dia trabalhou numa lanchonete dessa rede sabe bem o que isso significa. Nas lojas, as condições de trabalho que os jovens são submetidos são as piores possíveis e a situação muito grave. Calor excessivo das fritadeiras e chapas, frio intenso dos freezers e, nesse faz de tudo, eles limpam banheiros com produtos tóxicos. A alimentação fornecida aos jovens trabalhadores é lanche todos os dias e, como resultado de uma alimentação inadequada, já foram detectados vários casos de trabalhadores menores de idade com quadro de anemia. E quem foi o palhaço que inventou essa jornada de trabalho criminosa, hein? Foi o MEC Sindicato. E é por causa dessa invenção que os trabalhadores não têm direito a uma jornada diária fixa e são pagos somente pela hora trabalhada. Ou seja, os trabalhadores são obrigados a ficar à disposição da empresa e não recebem se a lanchonete está sem movimento de clientes. E para zelar pelas leis e defender o trabalho justo, existe o Sintoresp, sempre atento à defesa dos direitos dos trabalhadores. E o Poder Judiciário para fazer valer as leis do nosso país. O Judiciário é o guardião da Constituição, é o guardião dos princípios e direito do trabalho, então tem uma função enorme nesse contexto,
Vamos esperar como o judiciário brasileiro, como a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, vai encarar essas novas normas que estão surgindo por aí. Mas o papel da Justiça do Trabalho é crucial na defesa dos direitos dos trabalhadores nesse momento. Você ouviu o procurador Francisco Gerson dizendo da importância da Justiça do Trabalho na defesa do trabalhador brasileiro. Isso foi dito agora em 2015. Mas muito antes, já em 2012, o deputado federal Augusto Coutinho, após tomar conhecimento das denúncias do Sintoresp, já cobrava em Brasília providências que até hoje não foram tomadas. Porque é inadmissível o que a gente assiste aqui, essa relação espúria, essa relação absurda do trabalho, e o governo não tomar nenhuma atitude, a Procuradoria-Geral do Trabalho não tomar atitude, o Tribunal do Trabalho não tomar atitudes, e isso perdurar durante vários anos. Falando para centenas de empresários aqui na região de Fortaleza com o tema ética, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, chamou atenção para um tema: as práticas empresariais nocivas, inclusive nas relações de trabalho. As empresas em busca, sobretudo as grandes empresas globais, em busca de custos menores, elas deslocam parcela dos seus empreendimentos, das suas operações, especialmente as operações que exigem mão de obra intensiva, para países que praticam o que convencionou-se chamar de dumping social. Ou seja, são países que toleram a redução do trabalhador à condição análoga à de escravo, com remuneração ínfima, quase simbólica, e em péssimas condições de salubridade no exercício do trabalho. Essas empresas são chamadas de sweatshops e são abominadas pelas entidades de proteção de direitos humanos existentes mundo afora. Também preocupado com as práticas adotadas por esse MEC Sindicato, o desembargador Davi Meirelles alerta para a existência de verdadeiras quadrilhas interessadas apenas em lucrar à custa dos trabalhadores. Ele chama a atenção para o dedo dos patrões por trás de certos sindicatos. Querem pagar menos e ganhar cada vez mais. O caso mais, não vou falar o nome da empresa, mas vocês vão identificar facilmente, mas o caso mais emblemático envolve os trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes similares, chamado Sintoresp, que há uns anos atrás teve uma divisão na sua organização sindical, quando foi criado um tal de Sindifest, que é os trabalhadores de comida rápida, como se o critério de comida rápida fosse mais específico. Mas então quer dizer que o outro é de comida lenta? Eu não entendi muito bem esse negócio, não. Um é de comida rápida e o outro é de comida lenta. Bom, aí a Justiça permitiu criar o tal do Sindifest, Você vai lá comparar a convenção do Sindifest, os benefícios são menores, a jornada de trabalho é mais longa, E dizem que quem está por trás disso foram os donos de uma franquia famosa aí norte-americana, que estimularam a criação desse sindicato para negociar com ele em condições melhores, afrontando a Convenção 98 da OIT, que não permite interferência patronal na organização sindical dos trabalhadores. E o grito de alerta do Sintoresp derrubou fronteiras e chamou a atenção de outros países onde o McDonald's atua desrespeitando as leis locais e usando os trabalhadores como verdadeiros escravos. Desta forma, além das alianças que já havia conquistado no resto do Brasil, o Sintoresp conquistou mais um aliado.
O SEIU, Service Employee International Union, entidade internacional que une 2 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico no setor de serviços, declarou seu apoio oficial à nossa causa, através de carta protocolada em Washington no último dia 27 de julho, diretamente na denúncia efetuada pelo Sintoresp na OIT, Organização Internacional do Trabalho, pela omissão do governo brasileiro na criação do Sindifest. É como disse o procurador Francisco Gerson, é necessário separar o joio do trigo. E na luta real e justa pelos direitos dos trabalhadores, o Sintoresp enfrenta há anos o poder econômico, a falta de ética, o desrespeito às leis e aos direitos trabalhistas. Nunca houve trigo tão bem separado do joio. O Sindifest, além de nada fazer para combater esta escravidão contemporânea, usa suas forças para atrapalhar a luta contra as artimanhas do McDonald's, chegando até mesmo a entrar com ações contra o Sintoresp e os trabalhadores, capazes de gerar indenizações absurdas, como esta, da página 11 deste documento. Uma condenação de mais de 63 milhões de reais, capaz de inviabilizar que o Sintoresp consiga prosseguir em sua batalha. Valor este que, se dividido pelo salário mínimo do país de R$ 788, permitiria que se pagasse salário a mais de 80 mil trabalhadores. No entanto, infinitamente inferior ao que o McDonald's já economizou por não pagar sequer o salário mínimo aos jovens atendentes durante 3 décadas. Vou dar um exemplo bem simples. É como um assaltante que reclama por não deixá-lo roubar em paz e ainda vai para a justiça pedir para não ser investigado. E ganha. Estão dando razão para o joio. Desta forma, o Sintoresp declara ser de sua obrigação, segundo o inciso 3º do artigo 8 da Constituição Federal, continuar a apontar, questionar e confrontar com os que cometem, desde pequenas irregularidades, a verdadeiros crimes de grande porte e submeter a discussão ao âmbito do Poder Judiciário e da opinião pública, para que se faça justiça antes tarde do que nunca. Foi possível a realização deste vídeo a partir de um projeto inscrito pelo Sintoresp no Catarse, plataforma de obtenção de financiamento coletivo, com o objetivo de mostrar aos brasileiros e ao mundo como andam algumas coisas nesse nosso Brasil. Foi feito para te contar quem somos, para te mostrar quem são eles de verdade. Foi feito para você, que, como tantos outros, vivem este momento em que a nação luta pela prevalência da ética e se manifesta contra tantos outros desmandos e pelo fim da corrupção. Para você, que sabe que, por mais difícil que possa parecer, não podemos nunca deixar de lutar por justiça. Para você que acorda todo dia para ganhar o seu sustento e de sua família honestamente. Para você que fica atrás de um balcão, de um volante, de uma mesa de reunião ou à frente de um quadro negro, de um computador, que usa um estetoscópio ou chuta uma bola. Feito para você, que foi escolhido para representar o povo, legislar para o povo, governar para o povo e julgar por ele. Feito para você, que veste uma roupa qualquer, um uniforme, uma batina ou uma toga. Feito para você, que trabalha e tem a força e a capacidade de mudar tudo isso. Foi feito para todos vocês, para que saibam que não estão sozinhos e que juntos podemos mudar para melhor o nosso país. Você é importante para o nosso futuro. Você pode pedir por justiça antes tarde do que nunca. Os olhos do mundo, senhores e senhoras, estão voltados para nós.